Olá, bom dia! Hoje, o nosso grupo irá falar sobre a tarifa de bandeira branca conjugado com o sistema solar off-grid. O nosso grupo é formado por mim, Eduardo Matias Sever, por Guilherme Bandeira, por Henrique Oliveira Cerqueira, Jackson Santos Frazão, José Antônio de Souza Menezes e Wellington de Jesus Oliveira. Este trabalho tem como principal objetivo unir duas grandes aliadas à economia de energia elétrica, a energia solar e a bandeira branca. E vamos confessar, nos dias de hoje é fundamental nós encontrarmos formas de conseguir diminuir ao máximo o desperdício tanto de energia elétrica quanto de nossa renda. Além do mais, o custo energético tem se tornado cada vez maior, principalmente por conta de uma última crise hídrica que nós tivemos, o qual a água esteve em baixa e os preços da energia aumentaram muito, pois começou a gerar menos energia elétrica do que quando estamos em épocas de cheias. Durante essa crise hídrica, nosso país sofreu um aumento do preço da energia que não se via há anos, e foi um aumento de cerca de 63% do valor anterior. Então, durante esse tempo, muitos brasileiros perguntaram quais são as melhores formas para conseguirmos economizar a energia elétrica para não acontecer isso, pois durante esse período nós estávamos com pouca energia elétrica armazenada em nossas usinas, ou seja, o preço elevou por conta de uma baixa de energia elétrica armazenada. Portanto, era ideal que nós conseguíssemos cada um criar a sua própria energia elétrica, como por exemplo por uma energia solar utilizando placas solares, pois assim cada um poderia ter um aumento de produtividade de energia elétrica e isso acabaria diminuindo muito a sua conta, sem tirar que estaríamos agredindo menos o meio ambiente. E o que é a bandeira branca? A bandeira branca é um estímulo para o consumidor utilizar a energia elétrica fora dos horários de pico, que são os horários compreendidos entre 5h30 e 8h30 da noite. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Jackson dos Santos e eu vou falar um pouco sobre matrizes elétricas do Brasil. Diferente da matriz energética, que é formada por fontes de geração de energia para a movimentação de carros, barcos, aviões, preparar comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis com o objetivo de gerar energia elétrica. Sabendo disso, ao olhar os gráficos mostrados abaixo, temos o seguinte: no ano de 2018, o Brasil mostrou-se com 66,6% de sua energia gerada pelas hidrelétricas, 8,5% de biomassa, 7,6% eólica, 0,5% solar, 8,6% gás natural, 2,4% derivados de petróleo, 2,5% nuclear, 3,2% carvão derivados. Já no ano de 2020, teve uma alteração nesses valores percentuais. Em 2020, o Brasil apresentou 65,2% de sua energia gerada pelas hidrelétricas, com uma diminuição de menos de 1,4% comparada a 2018. A biomassa deu 9,1%, já teve um aumento, um pouco de aumento aí, 0,6% de aumento, né, com relação a 2018. Eólica, 8,8%, também teve um aumento na sua produção, na sua geração, 1,2%. A solar, 1,7% de utilização, com um aumento de 1,2%. Gás natural, 8,3%, deu uma diminuição aí, né, na geração dessas fontes, foi de menos de 0,3%. Derivados de petróleo, 1,6%. Houve uma redução também, 0,8%. 2,2% na energia nuclear, também uma redução,
pouca, mas já é muito bom isso aí. 0,3%. E carvão e derivados 3,1%. Tem uma redução de 0,1%. Então, nota-se que o valor de uso de hidrelétricas é maior que os outros, porém é perceptível que houve a diminuição do mesmo comparado a 2018. Em contrapartida, o uso de energia solar mostra-se em aumento. Sabe-se que para a construção de hidrelétricas diversos impactos são causados, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade local e o deslocamento de populações, além de também estar distante dos centros populacionais, assim gerando uma complexidade maior para a sua implantação. Com isso, nota-se a viabilidade do uso de energia solar, já que o Sol é a principal fonte de energia do nosso planeta, já que o mesmo também faz com que a Terra receba grande quantidade de energia solar em forma de luz e calor. Usando a tecnologia de placas com semicondutoras, pode-se converter esse recurso em energia elétrica. Muito obrigado. Como o nosso planeta orbita ao redor do Sol, a radiação solar interceptada varia ao longo do ano, à medida que a distância entre ambos muda, assim sendo necessário o estudo para determinar corretamente a radiação incidente em qualquer área da superfície terrestre. As figuras representam as angulações e os períodos de solstício e equinócio. Como os anos variam durante o ano, o sistema já faz o cálculo, levando isso em consideração. Outro tipo de estudo feito é em relação à radiação solar. Mas o que é radiação solar? Bom, a radiação solar é a energia emitida pelo Sol que se propaga para todas as direções por meio de ondas eletromagnéticas, sendo elas agrupadas em 3 tipos. A primeira é a radiação difusa, que seria a luz solar, que passa por obstáculos como nuvens e é recebida desta forma. Temos a radiação direta, que, como o nome já diz, representa a radiação recebida de forma direta, e a radiação global, que é a soma das outras duas. Outros 2 conceitos importantes para a aplicação fotovoltaica são o de radiância e de insolação. E a radiância quantifica a radiação solar, sendo representada por watt por metro quadrado. E a de insolação expressa a energia solar que incide em um plano durante um determinado intervalo de tempo, sendo expressa como watt-hora por metro quadrado. Bom, você optou por um sistema solar, bacana, mas ao decidir por instalar um sistema solar, existem 2 possibilidades distintas de ligação, que são escolhidas de acordo com a necessidade do cliente. Uma é a ligação on-grid, em que o sistema é interligado direto com a rede da concessionária e através de um relógio bidirecional, o cliente tem energia excedente abatida na conta ou armazenada como crédito. A outra forma abordada nesse projeto é o sistema off-grid. Essa opção é equipada com baterias que armazenam a energia produzida pelas placas, alimentam um conjunto de inversores e controladores e distribuem na instalação. Mas como que esse sistema funciona? Eu vou abordar os principais componentes utilizados por esse sistema. Um deles é o painel fotovoltaico. Mas de que maneira um painel fotovoltaico gera energia? Bem, em resumo, tudo começa com o efeito fotovoltaico, fenômeno físico que permite a conversão direta de luz em eletricidade. Esse fenômeno ocorre quando a luz ou a radiação eletromagnética do Sol incide sobre uma célula composta de materiais semicondutores com propriedades muito específicas. Basicamente, é composta por 2 camadas, P e N. Lembra muito um diodo. A luz excita os elétrons livres que fluem de uma camada para outra, gerando uma corrente elétrica. Com uma grade metálica na parte superior e uma base de metal inferior, que de certa forma coletam essa corrente. As placas comerciais ainda possuem uma película antirreflexiva, conforme a imagem da nossa apresentação. Sua ligação pode ser feita em série, caso queira somar a tensão, ou em paralelo, se o objetivo for aumentar a corrente. Além da placa fotovoltaica, outro componente importantíssimo é o inversor de frequência. A energia solar é captada pelos módulos fotovoltaicos injetadas no inversor em corrente contínua, para ser convertida em corrente alternada, que é a corrente usual dos equipamentos do nosso dia a dia. E para se dimensionar esse inversor, existe a necessidade de se definir algumas características importantes, como a potência ativa que a nossa instalação vai exigir, parâmetros de corrente e tensão, frequência, que no Brasil é de 60 Hz, eficiência e proteções. O princípio de funcionamento de um inversor consiste de um circuito eletrônico, composto por 4 transistores.
que basicamente permitem ou não a passagem de tensão contínua do sistema fotovoltaico para a saída do inversor. Quando os transistores de uma diagonal, conforme a imagem da nossa apresentação, são ligados, a saída do inversor é positiva. Em seguida, esses transistores são desligados e os transistores da outra diagonal são ligados, obtendo uma tensão negativa na saída do inversor, da forma que a ilustração apresenta. Outro componente a ser mencionado é o controlador de carga. Esse dispositivo é usado em sistemas pequenos, no qual os aparelhos são de baixa tensão e corrente contínua. Tem como função a garantia do carregamento e evitar o descarregamento profundo dos acumuladores de carga, que são as baterias. Deve ser projetado de acordo com as características e tipos de bateria a ser utilizado, e quando a bateria atinge plena carga, os controladores agem. Como o mesmo vai ser o responsável por interligar os painéis fotovoltaicos com as baterias, caso a bateria atinja a carga citada, o controlador age desconectando o gerador fotovoltaico e interrompe o fornecimento de energia. O ajuste dos parâmetros, bem como a escolha do método de controle, deve ser adequado aos diferentes tipos de sistemas. O mesmo possui duas funcionalidades que serão usadas para o sistema, sendo elas proteção de sobrecarga, função de impedir que a bateria sofra uma sobrecarga, ou seja, tenha sua capacidade de armazenamento excedida. Ao atingir 14,4 volts ou 15 volts, a bateria é desconectada do painel fotovoltaico, assim preservando as especificações da mesma. E a proteção de descarga excessiva, recurso utilizado quando a bateria chega em seu estado crítico de descarregamento e assim o consumo do sistema fotovoltaico é interrompido, preservando o banco. Portanto, o controlador é imprescindível para o funcionamento adequado do sistema e para preservar a vida útil das baterias. A figura apresentada mostra a ligação dos módulos fotovoltaicos e baterias no controlador de carga. Além do módulo fotovoltaico, do inversor e do controlador, tem um componente que a gente acabou de mencionar, que é a bateria. Nos sistemas isolados, off-grid, existe a necessidade de baterias para garantir o armazenamento e o fornecimento de energia constante. Com o intuito de evitar desperdício de energia produzida pelas placas, quando o consumo for menor em relação à produção de energia. As mesmas podem ser agrupadas em série ou paralelo, formando o banco de baterias. A formação em série permite obter uma tensão maior, mantendo a mesma corrente elétrica. Já a conexão em paralelo aumenta o fornecimento de corrente, mantendo a mesma tensão. Tendo isso em vista, existe a possibilidade de mesclar essas formações, criando um banco de baterias misto, série e paralelo, aumentando simultaneamente a capacidade de tensão, corrente e armazenamento no banco de baterias. Na ilustração apresentada eu tenho um banco em série, um banco paralelo e o banco misto. Basicamente é isso que vamos utilizar no nosso sistema. As contas de energia no Brasil possuem um sistema tarifário, que são indicações se haverão mudanças no valor do consumidor final. Essas bandeiras são divididas em bandeiras verde, bandeira amarela, bandeira vermelha. A bandeira verde representa quando as condições para a geração de energia estão favoráveis. Assim sendo, não possuirá um acréscimo no valor final. A bandeira amarela representa quando as condições para a geração são menos favoráveis, tendo um aumento aproximado de 2 centavos por kWh. A bandeira vermelha é dividida em 2 patamares. Eles acontecem quando o sistema de geração está em condições ruins, sendo o patamar 1 um aumento aproximado de 4 centavos por kWh, e o patamar 2 sendo um aumento aproximado de 10 centavos. Outro sistema é o de tarifa branca, sistema este que entrou em vigor no ano de 2018 e que tem como propósito fazer com que os consumidores façam um uso mais eficiente da rede fora de momentos de pico. Assim, transferindo parte da demanda para momentos de menor necessidade energética. Esse sistema é uma opção para consumidores de baixa tensão, ou seja, 127, 220, 390 e 440 volts, grupos estes que são denominados como grupo B. De acordo com a ANEEL, o preço do kWh se mantém independente do horário, variando apenas de acordo com a bandeira. Porém, para a concessionária, o custo do mesmo não se mantém. Com isso, a tarifa branca cria valores que são repassados para o consumidor final. Essa tarifa branca se divide em horários.
horário de ponta, que fica entre as 17 e 20 horas, sendo o valor aproximado do acréscimo de 10 centavos o kWh. O horário intermediário fica das 16 às 17 e das 21 até as 22, custando aproximadamente 6 centavos o kWh. E também tem horário fora de ponta, que são todos os outros horários, sendo o valor destes em torno de 5 centavos o kWh. Para a aplicação desta bandeira, deve-se fazer uma solicitação com a companhia elétrica da sua região. Uma vez solicitado, a companhia tem 30 dias para fazer a troca. Por fim, temos a bandeira de crise hídrica, que foi anunciado dia 31 de agosto de 2022, que se diz necessária por conta do déficit de 5,2 bilhões na conta das bandeiras tarifárias e também na importação de energia de países vizinhos. Assim, essa bandeira aumenta em R$ 14,20 cada 100 kWh consumido. De acordo com a ANEEL, estamos passando pela pior crise hídrica em 91 anos e que por isto essa bandeira se faz necessária, ficando em vigor entre setembro de 2021 e abril de 2022. Eu sou Alisson e venho falar sobre o desenvolvimento do trabalho proposto. Para elaborar um sistema off-grid, devemos utilizar a potência de watts-hora-dia de uma residência. Para nos auxiliar nessa potência, utilizamos um artigo feito pelos alunos da Universidade de Minas Gerais. Nesse artigo foi coletado diversos eletrodomésticos e os mais comuns entre os brasileiros em suas residências, assim podendo montar a tabela de potências do trabalho. Bom, o sistema off-grid ele se baseia basicamente em placas solares, controlador e baterias. Iremos começar falando sobre as baterias. O conjunto de baterias pode ser de 12, 24 e 48 volts, assim podendo ser feito de maneira singular para cada residência. Nesse trabalho, iremos utilizar um banco de baterias de 24 volts, assim usando duas baterias de 12 volts em série. Autonomia da bateria. Geralmente, um sistema off-grid utiliza 2 dias de autonomia de bateria, assim podendo suprir as necessidades da casa caso não haja sol durante esses dias. Como o nosso trabalho tem em vista utilizar a energia da concessionária em conjunto com o sistema off-grid, não será necessário utilizar os 2 dias de autonomia, assim diminuindo a quantidade de baterias no nosso banco e deixando o nosso sistema muito mais barato. O importante sobre as baterias é a energia de armazenamento, que nada mais é a capacidade que as baterias terão de armazenar energia. Porém, está correlacionado com a curva de descarga das baterias, ou seja, caso você tenha só um sistema off-grid em uma residência, o recomendado é que essa bateria só descarregue 30% e para ser carregada novamente. Já no nosso sistema, como iremos utilizar a energia da concessionária, podemos descarregar essa bateria um pouco mais, assim diminuindo ainda mais o banco de baterias e deixando o sistema mais barato e competitivo no mercado. Iremos falar agora sobre o controlador de carga. Esse dispositivo é responsável por receber a energia produzida pelas placas solares e fornecer a bateria. Também é responsável por gerenciar o carregamento e descarregamento das baterias, e assim sendo de suma importância para o sistema off-grid. Esse controlador de carga tem 3 principais requisitos que não podem ser desrespeitados para o seu dimensionamento, que são a potência total, a corrente de trabalho e a corrente total do controlador. Por exemplo, o nosso controlador vai ser de 60 amperes e a sua tensão de trabalho gira em torno de 37 volts a 105 volts. Portanto, o nosso arranjo fotovoltaico terá que ter no mínimo 37 volts para poder fazer o controlador de carga trabalhar. Outra coisa importante é a soma das potências. Um controlador de carga ele tem uma máxima potência. Por exemplo, o nosso é de 1440 watts. Então, a soma das placas do arranjo não podem ultrapassar 1400 watts, assim evitando
a queima ou danificando o controlador de carga. E isso é de suma importância para o sistema fotovoltaico, tendo em vista que esses equipamentos são os mais caros do sistema. Assim, você deve projetar o seu arranjo em cima do seu controlador de carga e dimensionar a corrente para que não ultrapasse os 60 amperes, que é o exemplo do nosso controlador de carga. Outro dispositivo importante para o sistema são os inversores, responsáveis por converter energia CC em energia DC, assim podendo alimentar os dispositivos da residência. Esses inversores têm frequência, geralmente de 50 a 60 Hz, potência nominal e potência de pico. Geralmente a potência de pico sempre é a mais alta, tendo em vista que vários equipamentos como geladeira, ar-condicionado têm um pico muito alto por alguns segundos, geralmente 6 segundos. O nosso inversor é de 3.000 watts de potência nominal e 6.000 watts de pico, assim podendo atender diversos equipamentos. E com isso, suprindo as necessidades da residência. Energia CC para energia DC, assim podendo alimentar os dispositivos das casas. Porém, há especificações nos inversores que devemos nos atentar, como a tensão de entrada, que pode ser entre 12, 24 ou 48 volts, a frequência, que pode ser entre 50 e 60 Hz, e a tensão de saída, que pode ser em 127 ou 220 volts. Os inversores são dispositivos que obtêm uma tensão de pico e nominal. Geralmente a tensão de pico é a mais alta, como por exemplo o nosso inversor é de 3.000 watts nominal, porém tem 6.000 watts de pico, assim podendo suportar qualquer equipamento residencial que tenha uma corrente de pico de partida alta. Um ponto negativo é o uso do chuveiro. Não existem inversores com potências nominais que possam suprir um chuveiro ou seja rentável usar para energia fotovoltaica. Então, nesse sistema, o chuveiro foi excluído e viabilizado na tarifa branca, assim não encarecendo o sistema fotovoltaico, pois seria necessário um inversor enorme para suprir a potência nominal do chuveiro. A característica responsável pelos inversores é a tensão de saída, que pode ser em 127 e 220. Já sua tensão de entrada pode ser em 12, 24 ou 48, dependendo do banco de baterias. Assim, podendo ser adaptado em qualquer banco, dependendo da sua tensão nominal. Outro dispositivo importante para o sistema fotovoltaico off-grid é as placas. As placas são responsáveis por produzir energia elétrica através da luz do sol. Para o seu dimensionamento, é necessário a irradiância do local, fornecida pela Cresesb. É necessário o seu rendimento, a sua área em metros e considerar as perdas. Assim, você irá obter a energia produzida diariamente pelas placas. Com essa energia, você consegue saber quantas placas será necessário para suprir as necessidades da residência. A crise elétrica reflete no aumento constante da tarifa de energia elétrica e a utilização de novas formas de tecnologia e configurações que fornecem opções nos momentos de alta demanda tem a vantagem de reduzir os impactos nas tarifas e proporcionar um sistema mais confiável, resultando na economia da luz e trazendo conforto maior para a rotina. De acordo com o IBGE, o Brasil chegou a uma marca de 213 milhões de habitantes e, consequentemente, o aumento do uso da energia elétrica é inevitável. Nessa perspectiva, a utilização de tecnologias mais limpas e eficientes, como a elaboração de políticas energéticas, tornam-se ferramentas importantes. De acordo com nossas tabelas 6 e 7, concluímos que a economia é clara
tendo em vista que a economia anual ficaria em torno de R$ 2.967,16 centavos. Aplicando o sistema em 6 anos e utilizando como base os mesmos valores calculados, o retorno do projeto ficaria no valor de R$ 17.952,07 centavos. O sistema se torna bastante eficaz, porém a boa administração e a firmeza para que não descumpra os limites dados são essenciais para que o mesmo torne o valor esperado. Este sistema pode ser aplicado em casas com situações diferentes, sendo um sistema volátil para todas as classes, porém o estudo tem que ser refeito de caso a caso, mas com base na pesquisa se mostraria eficaz independente do ambiente a ser aplicado. Podemos concluir que a bandeira se mostra bastante satisfatória, tendo em vista que seus pontos positivos são compensadores diante dos pontos negativos, já que os mesmos podem ser evitados com precauções. Com a aplicação contínua e linear dessa forma de consumo, a eficácia do mesmo se provará válida em um tempo razoável, ainda que seja aplicado em tempos de crise energética. Assim, sua economia é evidente e atrativa, rendendo benefícios ao consumidor, tal como não passará por dificuldades para a instalação do mesmo. Contudo, o seu uso de energia em horários de ponta e intermediário não deve existir, exceto chuveiros, já que se calcula que o uso dos mesmos nesses horários, para a obtenção dos resultados esperados, deve-se respeitar o uso fora das horas específicas, já que a energia solar irá suprir as necessidades durante as restrições. Vale ressaltar que os chuveiros são excluídos do sistema fotovoltaico, já que o mesmo possui potência nominal bastante elevada, podendo ser solucionado apenas com aquecimento solar ou gás. Vale ressaltar também que esse trabalho não estuda o investimento que é necessário para a aplicação do mesmo,